Oi gente, tudo bem? Meu nome é Agatha, eu sou estudante de Medicina da Federal. Eu fui aprovada agora no SISU 2022 e eu vim aqui falar um pouco sobre estudar por questões. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu tô de frente pra rua, então se tiver barulho de cachorro latindo que vai ter, ou de carro passando, carro buzinando, enfim, ignorem porque o importante aqui é o conteúdo. Eu vim aqui nesse vídeo falar um pouco sobre estudar por questões. Cuidado! Se você estuda só por questões, muito cuidado. Para explicar isso, eu vou fazer uma analogia com um diamante. Imagina que aqui na minha mão tem um diamante. Esse diamante é um assunto qualquer que pode cair na sua prova. Por exemplo, eletromagnetismo. Tem um diamante aqui na minha mão. Esse diamante tem vários lados, infinitos lados. Certo? Se você for estudar por questões, pegar, sei lá, 10 questões de eletromagnetismo para resolver, são só 10 lados desse diamante. Todos os outros você não viu, você não sabe como resolver. Ah, mas eu vou pegar, não importa se eu não souber nada de teoria, não importa se eu não souber nenhuma fórmula, eu vou pegar um simulado de 20 questões sobre eletromagnetismo para resolver. Só que serão 10 lados desse diamante. E todos os outros? Você tá deixando muitas lacunas em branco, e isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque na sua prova, o autor de uma questão, mesmo se for no Enem tem muitas questões que repetem, mas vocês viram agora, no Enem 2021, que, por exemplo, a prova de Ciências da Natureza, que eu tô dando um exemplo aqui de Física, né, mas serve pra tudo, mudou muito. Mudou muito. E a tendência é mudar cada vez mais. Então, não terão questões iguais na prova. Ah, a mesma questão que caiu no Enem 2021 vai cair no Enem 2022. Não. E é por isso que é perigoso estudar dessa forma. Deixa muitas lacunas, deixa o seu estudo muito vago, muito em branco, entende? Então, é legal ensinar dessa forma, explicar dessa forma do diamante para ficar mais fácil de entender. Então, assim, vamos supor que eu não saiba nada sobre ecologia. Eu vou pegar 20 questões para estudar, mesmo que eu veja as resoluções das questões ali, sempre vai haver uma lacuna. Essa lacuna sempre vai existir. Agora, se você pegar o assunto de ecologia, de eletromagnetismo, começar estudando a teoria, memorizar as fórmulas, estudar tudo que tem para estudar, é muito difícil você não saber resolver algum lado desse diamante. Entendeu? Agora, assim, eu vou explicar um pouco o que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar de fato quando começou a pandemia, ali em março. Vim pra casa, só que eu não... Assim, a parte mais importante, eu vou falar aqui a verdade pra vocês. A parte mais importante de quando você começa a estudar pro vestibular é você ter uma noção geral de todos os assuntos. Por exemplo, em história, eu adoro usar o exemplo de história. Você precisa ter uma escala na sua cabeça da ordem dos fatos históricos. Isso é o mais importante. Ah, história do Brasil, colonização, depois Era Vargas, enfim, eu não tô falando na ordem aqui, né? Você precisa ter essa ordem cronológica na sua cabeça, principalmente em história. Você precisa ter uma noção geral de todos os assuntos, para não ficar perdido, para não se perder na hora do estudo. Então, isso é o mais importante. Então, o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu assistia muita videoaula, muita videoaula. Não tô falando que eu não resolvia questões. Eu resolvia sim. Só que tá, lá no começo, o que eu fazia? Eu preciso ver uma aula sobre química orgânica. Entrava no YouTube, assistia a aula sobre química orgânica, beleza, fazia o meu resuminho. Depois, gente, o resuminho, ele não vai ficar com você até o final, ele vai ficar com você só naquela parte ali do começo, até você pegar, até você memorizar as coisas, as fórmulas, enfim, tudo que você precisa memorizar da teoria. Faz o resuminho, cola na parede, se você é uma pessoa visual, principalmente se você é uma pessoa visual, isso vai funcionar muito bem. Faz o resuminho, cola na parede, deixa ele ali uma semana, só que decora, não adianta deixar ele ali até o final do ano, entendeu? Se comprometa em fazer o resumo e decorar. Faz o resuminho, veja a teoria e depois faça exercício.
É assim que funciona o estudo, é assim que você aprende. Você não começa lá do final. Eu comecei dessa forma. Então, assim, vamos supor que o meu bloco de estudo era de 2 horas. Pegava essas 2 horas, assistia uma aula, fazia o resuminho. Às vezes chegava até 1 hora que eu fazia isso. Fiz o resuminho, fiz tudo, beleza. Pegava essa 1 hora, acabava essa 1 hora com teoria. Se quiser, pode fazer uma pausa. Eu geralmente não fazia, né? No começo eu fazia, mas no final não. Beleza, quer fazer uma pausinha? Faz uma pausa de 10 minutinhos, de 5 minutinhos. Depois você volta e faz mais 1 hora de exercício. Tô dizendo pra você não fazer exercício? Não, o intuito desse vídeo não é esse. O intuito desse vídeo é falar que é perigoso estudar só por questões. Questão é muito importante, sim, você precisa resolver questão, precisa fazer simulado toda semana, precisa estar ali porque você precisa treinar, entendeu? Agora, a questão é estudar só por questões, cuidado. Beleza, vi toda a teoria, fiz o resuminho, não gosto de resumo, já decorei tudo ali na hora pra não ficar pensando nisso, ok, mas dá um jeito de não esquecer isso. Por isso que é importante fazer revisão também, que eu fazia revisão até na semana do Enem. Beleza. Assistiu a aula, fez a teoria, fez o resuminho, decorou o que precisava decorar, vai para os exercícios. Faz lá 1 hora e pouco de exercício sobre aquele assunto. É assim que funciona. É assim que eu fazia no começo. Aí tá, o que foi acontecendo? Conforme foi passando o tempo, eu via que não era mais produtivo eu sentar na frente do computador e assistir uma aula, por exemplo, sobre química orgânica. Porque eu já sabia os conceitos, eu já sabia a teoria, já tinha decorado o que eu precisava decorar, enfim, a base eu já tinha. Então, não adiantava, eu ia perder tempo se eu fosse, por exemplo, assistir uma aula sobre isso, ficar no cursinho durante 2 horas vendo uma aula sobre um assunto que eu já sabia, que eu já dominava. Então, o que eu fazia? Ia para as questões. Pegava o meu resuminho, que se eu tivesse algum resuminho sobre química orgânica, dava uma olhada. Se eu tivesse algo no computador, algum slide no computador, alguma coisa assim, eu dava uma olhada, se eu via que precisava. Só que depois, quando eu já tinha uma boa base de todos os assuntos, eu treinava muito mais do que eu via teoria, do que eu assistia videoaula, entendeu? Então acontece que meio que uma inversão ali. Só que não necessariamente eu deixava de ver a teoria no meu dia a dia. Até na semana do Enem eu tava revisando, vendo teoria. Todo dia eu via teoria. Só que em uma escala de proporção, era muito menos teoria do que exercício. Eu fazia muito mais exercício no final, né, da minha preparação. Quando eu já tinha uma base, eu fazia muito mais exercício do que teoria. Negligenciava a teoria? Óbvio que não. O celular parou de gravar agora, mas agora voltando. No começo, eu equilibrava teoria e exercício. Não negligenciava nenhuma dessas coisas, até o final da minha preparação. Nunca deixei nada de lado. A única coisa é, por exemplo, a porcentagem de tempo que eu usava para fazer cada coisa. No começo era mais equilibrado e no final eu treinava mais do que via teoria. A questão aqui nesse vídeo é mostrar que estudar só por questões é arriscado e não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que com essa explicação ali do diamante, enfim, ter várias formas de se cobrar um conteúdo, acho que ficou mais claro para vocês conseguirem compreender isso. Então, assim, não negligencie a teoria, não negligencie questões. Os dois são importantes para a sua aprovação. Faça simulado toda semana, é muito importante. Cronometre o tempo com um tempo inferior do que você vai ter no dia da prova, porque no dia da prova você vai estar nervoso, você não vai conseguir. Eu falo isso por experiência própria, porque a prova do Enem dura 5 horas. Eu fazia aqui em casa com 3 horas, cronometrado, e na hora, assim, faltou tempo. Não que eu consegui fazer tudo, mas não deu, como é que eu posso dizer? Não deu tempo, não sobrou tempo, entende? É isso que eu queria, eu tava procurando a palavra. Não sobrou tempo na hora. E mesmo cronometrando com um tempo inferior do que na hora da prova. Então, assim, faça exercício, faça simulado, só tome cuidado pra não estudar só por questões, porque isso é arriscado, é muito arriscado. Então, com esse vídeo eu espero ter ajudado muita gente aí que tá nessa dúvida. Eu sei que na internet tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, só que a gente fica meio perdido, porque eu também ficava. Eu também já fui a pessoa que tentei estudar só por questões, mas só que logo no começo eu vi que isso não funcionava, que não era bem assim. Então eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário.
se precisa mudar alguma coisa aí no vídeo, no formato do vídeo, enfim. E me sigam lá no Instagram, porque eu posto coisa todo dia lá, posto muitas dicas, enfim, me sigam lá e obrigada.